Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como eu achei que estava assim um tempo chuvoso e a perder a piadinha do verão, achei que devíamos fazer aqui um vídeo mais engraçado. Portanto, lembrei-me de ir reagir assim mais uns fails. Pois, já tinha feito um vídeo destes e achei que estas coisas têm sempre piada quando não são connosco. Portanto, vamos a isso. Intro. Intro feita, vamos começar com os fails, não vamos aqui atrasar mais a coisa e vamos embora. Ora, um casal, drone, vê-se ali um bocadinho das ventoinhas a cortar o sol, vai muito pré. Meus amigos, se vocês estão a filmar com drones, primeiro façam as coisas lentas. A cinemática é mais engraçado do que aquilo a correr. Pá, cada um sabe de si, é a minha opinião. Mas aqui especialmente importante, é bom terem noção dos vossos surroundings, o que é que está à vossa volta ou à volta do drone, porque se vão fazer uma tirada com aquele speed todo, a coisa tem tudo para correr mal e sair cara. Eu próprio já fiz um fail de drone, felizmente não ficou gravado por ninguém, acho eu. Estava em Lisboa a fazer um vídeo de drone para uma empresa de imobiliário e aquilo era perto do rio e basicamente estávamos entre dois prédios e vem uma rajada de vento muito, muito forte e manda-me o drone contra um prédio e basicamente ele veio parar cá abaixo completamente partido, as baterias inchadas e tudo mais. Portanto foi um drone para o lixo nesse dia. Portanto também sou culpado de fails de drones. Só não é culpado de fails de drones quem não anda com drones. Portanto eu percebo. Mas pronto, estou deste lado hoje. Portanto vamos embora. Mais fails. Ora, está a pôr a máquina. Vamos ver outra vez. Ora, está a pôr o tripé e tal. Não. Vamos aqui puxar eu ao início e parar aqui num frame. Se vocês virem o pezinho de baixo está fora do degrau e depois quando a máquina cai, antes de cair, já a lente caiu. Portanto, eu vou dizer que este vídeo é completamente staged, apesar de eu já ter visto in real time, in real person, in person, in real coisa, a acontecer um fotógrafo pôr um tripé numa das escadas e vir uma ventania e a coisa não correr bem. Aqui não foi o caso, eu acho que isto é completamente staged, apesar de ainda é engraçado. Portanto, vamos continuar. O que é que vai acontecer aqui? Fotógrafo, tal, casamentos, eu e casamentos, muito giro, andar para trás, vai que é tropeçar, olha para trás amigo, pelo menos um toquezinho, não deixa ninguém. E por dentro de uma fonte. Ai, coitado. Pois, eu percebo, coitado do homem. Queria focar ali tanto na ação que se esqueceu de olhar para trás ou ter um amigo que o ajudasse e o puxasse do caminho, digamos assim, quando estava a chegar perto da fonte, porque uma pessoa não tem olhos na nuca e ele estava a precisar de um amigo que o ajudasse. O que é que eu posso dizer aqui? Basicamente é isso, ou então devia ter estudado muito bem o caminho e saber que atrás dele havia uma fonte e que devia ir prestando atenção. Porque uma coisa é um gajo está a fotografar tal, pode olhar assim de repente para trás. Se a coisa não mudar muito, quanto muito, fica 1 ou 2 frames ali estragado. Mas nem isso. Eu acho que nem isso. Se o gajo estava a fotografar porreiro e não mudou nenhum setting, o meio segundo que demorava a olhar para trás por cima do ombro não iria estragar nada, digo eu. Mas pronto, ele assim quis fazer e correu-lhe mal. Vamos continuar.
Ora, cai. Pois, eu aqui já não é a primeira vez que vejo isto a acontecer. Felizmente nunca aconteceu comigo, porque eu tenho sempre muito cuidado com tripés. É uma coisa que eu não gosto muito de usar, e quando uso tento pôr-lhes peso para eles não caírem. Eu não uso muito na fotografia. Quando faço virtual tours é sempre, não é? Porque tem que ser, mas é uma coisa que eu não gosto muito de usar na fotografia normal, digamos assim. Mas quando uso tento pôr peso, ou então ter as pernas do tripé bastante abertas, para evitar problemas desses. Já uma vez tive um susto com uma câmara 360 em cima de um tripé, em que não tinha aberto as pernas por completo, tinha aberto só digamos, aquilo tem às vezes 3 ou 4 níveis de abertura, não é? Eu tinha aberto só o primeiro, veio uma rajada e a máquina ia cair. Eu por acaso segurei-a, e estamos a falar de uma máquina 360 de 10 mil euros, portanto ainda bem que não foi ao chão, senão eu ainda hoje estava a chorar. Portanto, safei-me de boa, mas percebo completamente. Ponham pesos no vosso tripé, que é para não acontecer estas coisas. E pronto, vamos então continuar. Ora, mais um vídeo de 1947, filmado numa batata, não interessa para o caso. Ora, ai, Jesus. Mais uma vez, tenham atenção, cuidado. Não sei o que dizer neste. Este foi mesmo trapalhice, acho eu. Ela estava a correr, pareceu-me uma senhora, estava a correr para a frente, portanto não há grandes desculpas. Olhem para a frente, se faz favor, está bem? Pronto. Calma, vamos ver isto outra vez, porque eu acho que não percebi muito bem, mas penso que seja o senhor estava a falar com o polícia e esqueceu-se de tirar as fotos. Quando vai a tirar já caiu tudo, depois começa a falar com o polícia outra vez e então vem a nuvem. Eu não vou dizer que não sou culpado deste bastantes vezes. Sim, há coisas às vezes que me distraem do meu main focus. Nunca deixei de o fazer, ou seja, nunca deixei de apanhar o que é, mas tenho perfeita noção que às vezes estou a fotografar alguma coisa, passa um amigo, e então como é que estás, não sei o quê. Espera, 2 segundos. Há-me 2 segundos, deixa-me fotografar. Ok, vamos continuar a conversar. Digo isto especialmente, por exemplo, em rallies, que passa um carro, depois temos tempo para conversa e não sei o quê, depois passa outro carro, depois há tempo para conversa, e então acontece-me apanhar amigos e não sei o quê, e a coisa às vezes ter que estar um bocadinho mais atento. Portanto, sou culpado daquilo. Continuando, underwater photography não é uma coisa que eu aprecio, mas toma lá, que é por causa de não seres esperto. Tenho que admitir que é todo um setup, toda uma técnica bastante diferente do que se usa. Não faço ideia do que é que o gajo estará a ver na cama, mas ok, é o que há. Sempre ouvi dizer que não se deve trabalhar com crianças nem animais, portanto, está aqui um exemplo disso. Enfim, next. Mais um casamento? É? Não dá para ver, isto foi gravado numa batata. O que é que se passa? Fotógrafo da porrada? É lá. Tal. O que é que se passou? Porquê? E os outros gravam? Acho que sim. O que é que se... Epá, que violento. Parecem gangues concorrentes da fotografia. Isto é a coisa mais surreal. Ih! Porquê? Ai, Jesus! Porquê? Pois, assim, aqui eu tenho a dizer que nunca andei à porrada, mas por vezes já me apeteceu, especialmente quando há pessoal do mesmo ramo, ou seja, fotógrafos / videógrafos, e eles não têm muito respeito. É raro encontrar, atenção, por norma o pessoal tem bastante respeito, mas acontece às vezes não terem muito respeito. Por exemplo, quando uma pessoa está a fotografar um evento
e começa um videógrafo a passar à frente de várias. Epá, amigos, não façam isso, habilitam-se a levar com uma câmara fotográfica na parte de trás da cabeça. Portanto, eu acho que pelo menos os profissionais têm que ser cordiais e ter esse juízo, porque sabem que estão todos ali para fazer um bom trabalho. Um amador, e às vezes passa à frente, às vezes até tem cuidado, mas alguns passam à frente, mas aí eu não posso levar a mal porque não estão dentro da coisa. Quando é um profissional, aí sim irrita-me bastante, e por vezes já houve 2 ou 3 que ficaram assim, de levar um sopapo bem dado nas fuças. Portanto, eu percebo agora aquela violência toda. Next. Oh. O que é que se passa? Está estragada? O que é que se passa? O que é que se passa? Está estragada? Tudo negro? Fosca-se. Burro do caraças. Epá, é assim, a única coisa que eu posso dizer àquele vídeo é... já lá todos andamos. Preparem-se primeiro. Estejam com o equipamento completamente ready. A lente certa, sem a capa na lente, nos settings certos, na posição certa, antes de a coisa começar. Ele já sabia o que é que ia fazer, portanto devia estar preparado, mas se calhar teve a conversa com a amante, portanto estava ocupado. Next. Pumba. Tantas câmaras ao colo e acabou por ir ao chão. Eu acho que isto é o síndrome de too many cameras. Portanto, next. Ora, aqui temos o Chiquinho, que está nas ervas a fotografar crocodilos. Ok. Ou alligators, ou seja o que for. Ora, ele está tão focado no que está lá atrás que não vê que está um ali à mão de semear para lhe comer um bracito. Sim, já me aconteceu uma vez estar tão focado em fotografar, até foi o McNamara, quando havia, mas mais na febre, digo eu, das ondas grandes da Nazaré. Eu fui fotografar o McNamara uns dias e uma pessoa, eu estava lá em cima, ao pé do Forte da Nazaré, ou do Farol da Nazaré, ou como é que eles chamam aquilo, e basicamente estava mesmo no limitezinho do precipício, digamos assim, que aquilo é bastante alto e depois água lá em baixo, e eu estava tão focado em fotografá-lo que ia mexendo pouco, mas ia mexendo sem ver a falésia. E então às vezes abria, e atenção, entretanto já mudei a técnica, agora fotografo sempre com os 2 olhos abertos, é estranho, mas é uma técnica que um dia falo sobre ela aqui e porque é que ela é interessante e tudo mais. E agora começou uma chuvada e então dava por mim um bocadinho mais perto da falésia do que queria, por vezes a 2 palmos, e não era muito agradável, até porque eu tenho vertigens, portanto tenham sempre um olho aberto para a coisa. Ora, vamos aqui. Corre. Pois o espalho era óbvio. O fotógrafo está ali, não está com mais nada, saca da máquina e bora fotografar quem desesbardalhou toda à frente. Eu acho que sim, quer dizer, um fotógrafo tem que aproveitar as oportunidades, e se não havia outra oportunidade naquele momento, a oportunidade era a miúda que se tinha esbardalhado toda. Negue, se estás no meio da estrada... O que é que se passa? Abelhas? Pois, é um mal comum. Sim. Há sítios que eu também vou fotografar com bichos e tretas e não sei o que é que batem na cara. Não é muito agradável, mas não é questão para mais um casamento. Não é questão para grandes fitas. É comer e calar. Pois, a fotógrafa à frente do videógrafo, é isso? Pois, está muito divertido. Pois, claro que sim. Muito giro. Eu e casamentos passa-me ao lado. Ora bem, vem aí agora um senhor do Jeep. O que é que isto vai acontecer? Ora, ele está aqui e pois, claro, está ali o Chico. Olha, estás um bocado perto, não?
A foto não fica melhor porque estás tão perto. O que é que tu estás a fazer? É uma Chica. Chica, sai daí. Não queres. Pumba. Pois, não sais a bem, sais a mal. Será que a foto fica melhor por estar àquela distância do carro? Pá, eu acho que não. Eu percebo o feel da frame, mas não é o feel da frame com os parafusos do pneu da frente. Pois, vamos ver aqui mais um. Ora, está a fotografia. Eu acho que este também é completamente staged. Pá, eu custa-me a crer, nunca me aconteceu nos meus anos todos de fotografia, mas custa-me a crer que alguém não ponha bem as lentes. Pá, é um bocadinho difícil para mim de entender que alguém não encaixou bem a lente para ela cair assim tão facilmente. Algo se passou. Portanto, eu não me acredito que aquilo seja muito real. Eu acho que às vezes isto é um bocado staged para serem internet famous. Pois, e quando eu acho que é staged demais não tem piada. Não é um fail, é um filmezinho de comédia. Portanto, yeah. Bem, por hoje está visto. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. E se continuar a chover, eu continuo a fazer vídeos de fails, que é para ver se alegro aqui a coisa, porque estes primeiros dias de sol para chuva, isto vem com uma depressão agarrada, que é uma coisa que não se pode. Enfim, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. E vejam se não têm fails vossos, que eu vou tentar fazer o mesmo.